Drogas ilícitas são substâncias proibidas de serem produzidas, comercializadas e consumidas. Em alguns países, determinadas drogas são permitidas, sendo que seu uso é considerado normal e integrante da cultura. Tais substâncias podem ser estimulantes, depressivas ou perturbadoras do sistema nervoso central, o que perceptivelmente altera em grande escala o organismo. Por serem proibidas, as drogas ilícitas entram no país de forma ilegal através do tráfico, que promove a comercialização negra, ou seja, a comercialização feita sem autorização das autoridades. Dentre as consequências que as drogas ilícitas trazem, pode-se dar ênfase à violência gerada por elas em todas as fases de produção até o consumidor final. Clóvis Ferreira de Araújo é delegado de polícia e atualmente está lotado no DENARC, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos em São Paulo, um órgão vinculado à Polícia Civil e criado em 1987 com atribuições básicas de prevenir e reprimir os crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas. Também cabe ao DENARC a apuração de furtos, roubos e desvios de substâncias entorpecentes e o desenvolvimento de programas de prevenção da disseminação do tráfico e uso de narcóticos. Clóvis Ferreira de Araújo atua mais precisamente na DIP, que é uma divisão do DENARC voltada à prevenção e educação. Ele é paulistano, nascido em 1963, foi supervisor durante 4 anos do GOI, o Grupo de Operações Especiais, e atuou na Unidade de Inteligência do DECAP, o Departamento de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. Neste órgão, uma das suas mais conhecidas investigações foi a da relativa às mortes de cerca de 70 animais no Zoológico de São Paulo em 2004. Ele é criador do Centro de Inteligência do DEMACRO, o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, nosso ponto de equilíbrio. Se você quiser, você pode participar através do nosso site, do Facebook, do Twitter, Instagram, WhatsApp, enfim, todas as mídias sociais. O programa é feito para você. E nessa noite eu recebo com imenso prazer o Dr. Clóvis, delegado de polícia do DENARC aqui de São Paulo, que atenciosamente atendeu o nosso convite e vai estar aqui hoje para nos ensinar, nos elucidar e também para demonstrar como nós podemos tornar essa luta contra a criminalidade um pouco mais efetiva em São Paulo. Dr. Clóvis, foi um prazer receber o senhor aqui, muito obrigado. O senhor é um convidado especial e eu tenho certeza que o nosso telespectador hoje vai ser elucidado com as suas informações. Muito obrigado. Dr. Clóvis, antes eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso telespectador um pouco, a gente fala de DENARC, né? Um Departamento de Combate às Drogas, mas é um órgão estadual. Eu queria que o senhor, como especialista, explicasse um pouco para o telespectador o que é o DENARC. Doutor Denis, muito boa noite, muito obrigado ao senhor, à produção, ao programa Ponto de Equilíbrio, por nos dar essa oportunidade de falarmos um pouco sobre esse trabalho importantíssimo que a Polícia Civil desenvolve aqui no estado de São Paulo, né? O DENARC vai comemorar agora 30 anos, então é uma longa jornada. No passado, este departamento, hoje grande, foi uma divisão de um outro departamento que temos na Polícia Civil, que é o DEIC, né? E a importância desse trabalho, a importância tanto da repressão como da prevenção do uso de substância entorpecente, fez com que o Estado entendesse que ele devesse transformar-se em um departamento, né? Hoje temos uma divisão específica para a repressão, ou seja, para as ações de investigação, prisão e apreensão, e temos também uma divisão importantíssima, que é a divisão de prevenção e educação, né? Nessas duas divisões, nós temos tarefas muito específicas, porém correlatas. E, obviamente, nós temos muito trabalho, lamentavelmente, e temos buscado, dentro de um contexto
de polícia judiciária, logicamente, e não de polícia ostensiva especializada, quer dizer, o nosso trabalho é investigativo e não o trabalho como o da polícia militar, que é de patrulhar as ruas, né? Nosso trabalho ele é desenvolvido no ambiente da investigação, né? Mas temos buscado cada vez mais resultados positivos para a sociedade. Doutor, infelizmente é um fenômeno mundial, né? O crescimento do consumo de drogas, o combate que nem sempre acompanha como se deveria. Mas no Brasil, vamos falar um pouquinho de Brasil, de São Paulo, da nossa região aqui. O consumo e o combate, eles estão andando proporcionalmente ou está tendo uma discrepância? De repente o consumo avançou muito, os valores envolvidos, as drogas envolvidas, e a polícia não tem o aparato para dar o devido à investigação, como o senhor fala, que é o mais importante, que é a inteligência, né? Como está isso em São Paulo? O governo do estado de São Paulo, em particular, ele busca sempre acompanhar a demanda crescente, não é, com o trabalho correspondente. Quer dizer, hoje o DENARC é um departamento de polícia muito bem estabelecido em termos de tecnologia, nós temos equipamentos para interceptação telefônica, o Estado investiu em tecnologia nesse sentido e também o Estado nos trouxe outras ferramentas, tais como, por exemplo, os sistemas de inteligência artificial, onde a gente consegue, através de fragmentos de informação, detectar quadrilhas, né? O Estado investe também em viaturas, armamento e assim por diante. Mas é fato que, lamentavelmente, seja por conta das redes sociais ou até pela falta de um certo cuidado na educação, na criação de uma cultura anti o uso de entorpecente, que essa demanda é crescente, né? Nós temos percebido que até mesmo no ambiente da juventude e até antes disso na infância, a gente já está percebendo um crescimento descomedido do uso de substância entorpecente. Aí o Estado entra com uma outra estratégia, que é a estratégia da prevenção da educação. Como eu disse ao doutor, nós temos lá hoje no DENARC a DIP, que é a Divisão de Prevenção e Educação, né? Essa divisão ela é responsável pelo relacionamento com a sociedade organizada, no sentido de criar multiplicadores de informações sobre a não utilização do álcool, do tabaco e das outras drogas todas que nós, lamentavelmente, temos aqui no nosso mundo atual, né? Que são as drogas sintéticas, a maconha, a cocaína e os derivados. Então, essa divisão, no nosso modo de entender, ela também tem um trabalho importantíssimo, tanto quanto da repressão, mas a prevenção tem um trabalho importantíssimo, porque quando a gente faz uma apreensão de substância entorpecente, logicamente a gente tirou aquela substância da circulação, não vai ser mais vendida, vai ser destruída, as pessoas vão ser presas, etc. Aqueles que traficavam vão ser presos, etc. Mas é verdade que um trabalho de prevenção, criando células multiplicadoras que vão para a sociedade e vão informar as pessoas de que elas não devem se utilizar de substância entorpecente e até em muitos quadros revertendo o uso da substância entorpecente em uma determinada pessoa para o não uso da substância entorpecente, faz um resultado positivíssimo, né? E nós temos, logicamente, contado muito com a imprensa, como contamos com o senhor, com o seu programa, os nossos telespectadores, porque essa divulgação da nocividade do uso da substância entorpecente é tão ou mais importante quanto a repressão. Eu entrevistei há algum tempo atrás o Dr. Anthony Wong. Ele é um toxicologista muito considerado aqui no Brasil, uma autoridade inclusive internacional, né? Faz palestras no exterior e ele tocava exatamente nesse ponto, doutor. Como é importante a prevenção. Porque ele falou, olha, o número de drogas sintéticas que está aparecendo no mundo hoje em dia é uma coisa incontrolável. Lamentável. Ele falou, são números assim astronômicos. Ele falou, em convenções a gente comenta sobre isso. Ele falou, então se não houver a prevenção que vem aí da família, que vem da própria autoridade ou do Estado, vai ser uma coisa impossível de se controlar a médio e longo prazo. É uma grande verdade. E nós temos percebido que
hoje a droga para os setores de poderes aquisitivos os mais distintos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da substância crack, né, que é vendida em ruas, inclusive em alguns lugares aqui da capital, a gente sabe que essa droga tem um preço baixíssimo, de maneira que qualquer pessoa, ainda que com menor poder aquisitivo, pode ter acesso a ela. Eles até brincam e falam que é uma droga, como se existisse isso, não é? Mas uma droga democrática, que dá acesso de qualquer um. É dito dessa forma mesmo. Enquanto que, por exemplo, até algumas substâncias, como o senhor muito bem lembrou, substâncias sintéticas, né, que são vendidas nas raves, em algumas baladas, entre os jovens particularmente, já tem um preço um pouco mais alto, né, e, portanto, não é democratizada, como foi dito. Agora, é lógico que, infelizmente, existem pessoas com habilidade química e habilidade de engenharia química que desenvolvem essas drogas sintéticas, né? Ou então outras pessoas que usam até mesmo os medicamentos, os ansiolíticos, os barbitúricos e outros, como entorpecentes, né? E citando novamente essa questão da juventude, há uma falsa ideia de que aquele produto não vai fazer mal à saúde, né? Há uma falsa ideia, por exemplo, de que a maconha não fará mal à saúde, né? Na verdade, toda e qualquer substância que é considerada droga ou entorpecente, que causa dependência física e psicológica, faz mal à saúde, né? É isso que nós tentamos levar ao público em geral, para que as pessoas não se iludam, né? Não existe droga que não faz mal à saúde. Exemplo, o tabaco faz mal à saúde, né? O álcool, que também é liberado para venda, e tem gente que nem mal. gosta, fala, não, mas álcool não é droga. Mas lógico que é droga. É droga. É que ela é legalizada, você pode comprar a qualquer lugar, é tributada pelo governo, mas é uma droga. Inclusive, existem muitos estudos que os casos de agressão familiar... Perfeito. O álcool é responsável por quase 80% dos casos de agressão familiar. Entre mulher, marido, mulher, filho, consumo exagerado do álcool é o responsável por isso. E a morte também, né? O homicídio, a morte praticada por pessoas que estavam embriagadas, é mais comum do que aqueles casos em que o autor do crime não tinha feito uso de substância alcoólica ou entorpecente. Então, quer dizer, e é lógico que, por exemplo, o álcool, ele desestrutura famílias, né? Ele gera problemas de ordem social os mais diversos, como, por exemplo, os acidentes de trânsito com vítimas fatais. Sim, isso é também, terrível, em muitos dos casos, existe o motorista ali embriagado. Inclusive pessoas, o doutor Yang comentou isso daqui, pessoas que vão trabalhar embriagadas em cargos onde o raciocínio tem que estar 100%, a pessoa tem que estar totalmente sóbria. Então ele falou que as pesquisas no exterior também têm crescido muito dos acidentes de trabalho ligados diretamente ao alcoolismo. É verdade, isso é uma grande verdade. E os operadores de máquina, né? E até às vezes as pessoas que são ligadas a uma profissão altamente estressante, existem inúmeras, mas, enfim, tem pessoas que são ligadas, que desenvolvem trabalhos no ambiente profissional que são estressantes e buscam, ou no álcool ou na droga, um refúgio para mitigar aquele problema do estresse, né? E também é uma falácia, porque isso vai gerar mais problemas a curto, médio e longo prazo, né? Sejam eles até de ordem pessoal, familiar, profissional, mas é lógico, de saúde, com certeza absoluta. E é por isso até, doutor, que me permitindo aqui uma parte, refugindo um pouquinho dessa questão, nós temos visto que alguns países do mundo, tais como, por exemplo, a Holanda e alguns países até da Europa, que eram mais condescendentes com o uso da substância entorpecente, estão voltando a uma etapa anterior, ou seja, estão começando a ficar mais firmes, né, mais rigorosos e começando a proibir novamente o uso da substância entorpecente, até aquela dita, como por exemplo no caso da Holanda, que não é tão nociva à saúde, que é o caso da maconha, do haxixe, enfim. Porque todos reconhecem hoje, evidentemente, que essas drogas são perniciosas. Nós temos um caso mais recente, que é aqui no país vizinho nosso, no Uruguai, né, o ex-presidente agora daquela nação encabeçou um projeto no país para
regulamentar a venda da substância entorpecente conhecida como maconha. Um erro gravíssimo, né? Na minha ótica, no meu modo de entender, um erro gravíssimo, porque... Mas ele é especialista, o Dr. Young falou isso daí, ele falou, olha, a maconha, principalmente do jeito que ela é feita hoje, que ele usou um exemplo, ele falou, não, o Bill Clinton, o Barack Obama já consumiram maconha, ele falou, era uma coisa totalmente diferente há 30 anos atrás. Os produtos químicos hoje são colocados na maconha, são muito perigosos. Muito perigoso. E voltando ao presidente Mujica, eu achei, o senhor falou isso daí, muito bem lembrado, uma entrevista que ele deu, ele falou, não, eu liberei, um dos motivos, né, que ele falou, foi liberada a maconha aqui no Uruguai pelo seguinte, os narcotraficantes, eles dão risada do combate que a gente faz à droga, à maconha, então eu vou liberar. Bom, se partir desse princípio, então vamos liberar assalto a banco, vamos liberar, porque... não tem cabimento. Pô, você não tem que estar preocupado com o que o traficante fala, você tem que combater o tráfico. É lógico. Esse é o entendimento aqui da Polícia Civil de São Paulo, né? A Delegacia Geral, a diretoria do nosso departamento, tem o mesmo entendimento. O combate tem que ser incessante e o mais extenso possível. Uma coisa ainda com relação à maconha, que o senhor muito bem lembrou, os produtos hoje em dia, lançados aí pelos traficantes para consumo, eles têm uma nocividade extrema. Então, por exemplo, na questão da cocaína, nós temos diversas toxinas que são adicionadas àquela pasta básica, não é, para depois transformá-la em um produto comercializável aí nos lugares onde se vende entorpecente. As pessoas não têm a noção, muitas vezes, do que elas estão ingerindo. Trata-se de um veneno mortal. A maconha, hoje é conhecida a existência da maconha hidropônica, um componente ativo da maconha, o THC, tem uma necessidade de água em grande quantidade, né? E, obviamente, as maconhas chamadas, assim, criadas de modo hidropônico, elas são criadas em localidades como piscinas ou localidades onde há água e não plantadas na terra, para absorver a maior quantidade de água possível, crescer rápido e ser extremamente potente. Então isso gera, para esse princípio ativo THC, uma potencialidade nociva ao organismo humano letal. Então isso que a gente busca, por exemplo, lá nos cursos que nós promovemos lá na DIP, no DENARC, passar para a população, para que as pessoas, e as pessoas, muitas delas lamentavelmente desinformadas, né, não se iludam com a utilização de uma substância entorpecente acreditando que não vai fazer mal à saúde, né? Vai fazer um mal social, em primeiro lugar, porque vai tirar a pessoa do estudo, do trabalho, da família, da religião, da boa conduta e vai transformá-la numa pessoa ao largo da sociedade, mas também vai matá-la e rapidamente. Também muito se diz assim, não, mas o entorpecente, conheço gente que usa entorpecente e não morre, mas se pudesse viver 100 anos, vai viver 50, modo de dizer. E só conhece quem não morre. Quem morre você já não conhece mais, né? Porque morreu, zerou. Muito bem. O consumo da maconha, recentemente tem uma pesquisa na internet. O cigarro de maconha, porque tem muita gente que fala, eu já ouvi pelo menos isso várias vezes, não, o cigarro faz mais mal que a maconha. Primeiro, conversa mole. Os dois fazem mal, mas a maconha faz muito mais mal, só você pesquisar. Um cigarro de maconha, hoje em dia, equivale a 300 cigarros normais. Um malefício para a saúde. A 300, quer dizer, isso daí dá... Um maço de cigarro, quantos cigarros tem? 20? Então, dá o quê? 15 maços de cigarro, pois é, que ninguém acho que consegue fumar 15 maços de cigarro num dia ou em dois, né? É um cigarro de maconha. Quer dizer, essas histórias que o pessoal vai falando e acha que é verdade. Isso fica por conta da lenda popular, né? Que não faz mal, mas a verdade é outra. O senhor bem tocou também no assunto do tabaco, né? A quantidade de toxinas que tem num único cigarro é tão grande, por exemplo, existe ali solvente, veneno para roedores e outras substâncias que são venenos uma efetivos, né? Então, a pessoa, hoje o senhor acompanha bem, tem estatísticas que demonstram que o usuário de cigarro, ele também tem mais tendência a ter câncer, a infarto, ao AVC, de maneira assim que todas essas substâncias que causam dependência física ou psíquica têm que ser combatidas, né? E eu tenho a impressão de que o combate tem que iniciar-se logo cedo, né? Já com o jovenzinho,
ainda na escola. Sou defensor de um programa nas redes de ensino, ainda que sejam só nas públicas, mas depois estender isso para as redes privadas como obrigação curricular, de tratar desse assunto com clareza, porque o nosso jovem hoje, principalmente nos grandes centros, é uma pessoa muito instruída, não é? Ele tem acesso à mídia televisiva, tem acesso à internet. Uma carga de informação muita enorme, informação. enorme. E, logicamente, que se a gente conseguir entregar para ele também essa informação da nocividade do uso de substâncias como essas que citamos, seria fundamental. E estender isso tanto para o ensino do ensino fundamental, estender isso para o ensino médio, né? Porque já o adolescente tem uma outra concepção. Nós temos um colega de trabalho lá na DIP, que até hoje nos prestigiou aqui com a presença dele também, que é o investigador de polícia-chefe, que é o Alexandre Aviles. Ele tem um trabalho focado na questão pedagógica, na questão do jovem e do adolescente, e ele informa com muita propriedade, tem muito tempo de convívio com essa matéria, que precisa-se começar a tratar desse assunto com o jovem logo cedo, no ensino fundamental, no segundo ciclo do ensino fundamental. Porque já no ensino médio existe já uma outra concepção daquele indivíduo, né? Mas uma cabeça mais formada, convicções mais firmes, que a gente consegue demover, mas não com tanta facilidade. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre, infelizmente, é uma droga mais pesada, mas que vem aí causando um estrago no país, na juventude, nas famílias, que é o crack. Infelizmente, tem proliferado muito, pelo menos aqui nos grandes centros, e no interior também cresceu muito. Algumas pessoas são favoráveis à internação compulsória do usuário do crack. O senhor acha que isso daí melhora, não melhora, ou é uma das alternativas? O que nós temos percebido, doutor Denis, é o seguinte: cada indivíduo verte para o uso da substância entorpecente por uma motivação diferente da do outro, né? Então, algumas pessoas com problemas de ordem emocional, ou perderam o trabalho, perderam família, perderam dinheiro, então essas pessoas acabam vertendo para o uso do crack, por exemplo, para buscar uma fuga, uma alternativa para esquecer coisas do passado, etc. Então, nesses casos, a gente percebe que ainda se consegue reverter essa situação com uma maior facilidade, porque há todo um trabalho psicológico que pode ser feito, né? A pessoa deseja voltar para uma vida normal que teve no passado, existe esse desejo íntimo. Então, uma ação de ordem médica, né? Tanto no ambiente físico como psiquiátrico, ajuda sobremaneira. Nesses casos, eu entendo particularmente que a internação seria muito valiosa, né? E nesses casos, muitas vezes a gente encontra a internação voluntária. O indivíduo quer ser internado, ele quer ser tratado. Então, nós temos um ponto de apoio muito grande. Agora, existem outras questões, existem outras pessoas que verteram para o uso do crack porque já eram usuários contumazes de drogas com menor potencial, como é o caso da maconha, depois foram para a cocaína, aí por razão econômica, porque o traficante influenciou o indivíduo a usar o crack, passaram a usar o crack. Então, nesses casos, a internação ajuda, mas talvez não venha resolver, né? E quando a gente fala em internação também, a gente sempre tem um pouquinho mais agora de cuidado para saber onde o indivíduo vai ser internado, né? Que tipo de assessoria que ele vai receber, né? Uma coisa que... Não adianta jogar a pessoa lá, deixar numa clínica sem algum lamentavelmente. amparo psíquico, médico, porque fica abandonado. E a desintoxicação química é algo complexa, né? Então, quer dizer, o tipo de trabalho que o médico há de fazer, tanto no ambiente físico como psiquiátrico, como eu falei há pouco, tem que ser um trabalho, me parece, não sou médico, portanto não posso falar com nenhuma propriedade, mas pelo que tenho percebido é que efetivamente o trabalho tem que ser feito também com o uso de substâncias químicas que vão desintoxicar a pessoa e que vão colocá-la numa nova vida, né? Uma vida normal, com a cabeça mais tranquila, com menos ansiedade, com menos depressão, para poder dar resultado.
porque senão acontece aquela história do indivíduo passar um tempo numa clínica, depois ele volta a usar entorpecente novamente, né? Doutor, o combate, pelo menos eu passo uma parte do meu tempo nos Estados Unidos e eu vejo lá o combate às drogas, ele assim é prioridade para o governo, prioridade, um investimento enorme se faz lá em tecnologia, inteligência, polícia, etc. E onde a gente vê que surgiram os melhores resultados, como o senhor falou aqui, foi na parte de prevenção, trabalho de mídia fortíssimo, né? Instruindo as pessoas, alertando sobre os riscos da droga, e também uma parte que foi o quê? Eles começaram a seguir o dinheiro. A partir do momento que você segue o dinheiro, você vai chegar no traficante de médio e de grande porte. Isso mesmo. Aqui como estão as apreensões de drogas e se chegando ao grande traficante, que esse sim é o criminoso? A política que nós adotamos hoje no DENARC é exatamente essa. Quer dizer, existe um primeiro trabalho no ambiente, isso me refiro ao setor do departamento que atua na repressão, né? Que é a DISE, que é muito bem dirigida por um delegado experientíssimo, que é o Dr. Alberto Mateus, tem esse foco. Quer dizer, em primeiro lugar, eles atuam na investigação, detecção de onde há o consumo, onde há a venda, os pontos de venda, fazem todo um mapeamento e vão para a fase seguinte. Então aí a gente trabalha já com uma gama maior de locais de venda para promover as apreensões de maior porte e, na sequência, paralelamente, são estabelecidas as investigações do uso e da lavagem do dinheiro, né? Porque a lavagem de dinheiro, tem que ser dita aqui no Brasil, ela depende da existência de um crime anterior. Então, para nós investigarmos a lavagem do dinheiro, a apropriação do dinheiro provindo do entorpecente, primeiro a gente identifica o narcotráfico. Depois Desculpe, só uma dúvida. Pois não. Existe alguma cooperação entre a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, nesse aspecto da lavagem do dinheiro para poder se rastrear? Existe. O governo do Estado de São Paulo firmou com os órgãos federais, principalmente o COAF, que é um dos organismos federais que mapeia a existência de dinheiro ou de bens que não tem lastro, né? Por assim dizer. E existe, então, uma cooperação entre ambos os órgãos, de maneira tal que hoje, quando a gente tem uma investigação de lavagem de dinheiro, a gente pode contar com o banco de dados federal sobre essa fortuna não lastreada, não declarada ou não lastreada em dinheiro lícito. E se a gente já sabe que o indivíduo é traficante de entorpecente, está perfeita. A conjunção está perfeita. E a apreensão de drogas, doutor? Ainda é um processo moroso, de investigação? Como é que é feita a destruição da droga? Tem que esperar todo o processo terminar? Onde é a guarda? Porque, infelizmente, nós vimos um tempo atrás, até se não me engano, foi em Campinas, sim, que um local foi invadido lá e foi retirada uma quantidade de cocaína enorme, né? Uhum. A investigação é muito complexa, né? Então, logicamente que não se consegue pilhar alguém traficando grandes quantidades com facilidade. Então, existe todo um processo de conduta dos investigadores, de infiltração, muitas vezes, de acompanhamento, de vigilância, até conseguir a apreensão dos entorpecentes. Logicamente, esses entorpecentes eles são submetidos a uma perícia, né, que é feita pela nossa perícia estadual, né? Preliminarmente há um laudo de constatação de se tratar com uma pequena quantidade de substância entorpecente para lastrear o flagrante delito, né? Mas depois toda essa substância ela é avaliada, se tratando de toda ela realmente substância entorpecente, ela fica devidamente guardada em um grande cofre, um lugar reservado, né? Muito bem seguro, e que depois é destruída com autorização judicial. Só no término do processo, ou então durante o processo, durante a ação penal, o juiz, entendendo já ser possível a destruição da droga, ele a autoriza e aí sim o DENARC novamente entra em ação com vistas a levar aquilo para local apropriado para destruição e até com os cuidados sanitários correspondentes, né? Porque a substância entorpecente gera gases ou até mesmo efluentes líquidos ou sólidos que têm que ser tratados, não podem ser jogados no meio ambiente de tão nociva que é, né?
E a apreensão aqui, doutor, a nível assim, eu sei que é uma área mais restrita à Polícia Federal, mas a gente vê que aeroporto, às vezes mesmo por trem, etc. Da onde vem a droga para o Brasil? Qual é o principal fornecedor, vamos supor, da cocaína que entra no Brasil? Nós temos conhecimento de que a matéria-prima, né? Ou seja, a folha de coca, o EPADU, outras substâncias que são usadas para fazer a pasta base da cocaína, por exemplo, provém de países andinos, né? Então nós temos o Peru, temos a Colômbia, hoje a Colômbia um pouco menos, mas o Peru ainda é um grande fornecedor, a própria Bolívia e o Paraguai, né? Entre outros países que podem eventualmente estar trazendo para cá, para o Brasil, mas em menor quantidade. Ocorre que esses países objetivam mandar pelo Oceano Atlântico entorpecente ou para os Estados Unidos, para a Europa. Então, eles fazem uma passagem aqui pelo Brasil, né? A gente não tem conhecimento de grandes áreas produzindo matéria-prima para entorpecente aqui no Brasil, né? A Polícia Federal também tem uma ação muito forte no combate ao narcotráfico e tem detectado, até por modo satelital, a existência de algumas áreas e são imediatamente atacadas essas áreas e destruídas as plantas. Mas o que passa aqui pelo Brasil, invariavelmente, é matéria-prima. Nós já tivemos êxito em destruir laboratórios aqui no estado de São Paulo, onde existiam a aquisição dessa substância, a transformação dela em substância comercial. Uma parte ficava aqui no Brasil para comercialização e outra parte ia embora, ou por modo aéreo, por modo navio, né? Então, hoje o foco do nosso trabalho é impedir que entre no estado de São Paulo, né? E se entrar, ser apreendido e prender o traficante. E depois desenvolver o seguinte passo da investigação, que é detectar quem é o grande produtor, né? Mas como as cooperações internacionais são um pouco mais complexas, a gente não consegue um intercâmbio tão eficaz ainda com os países que produzem essas matérias-primas para a gente combater lá em loco, né? E a denúncia, ela é muito importante? Porque eu sei que a pessoa, se quiser denunciar, ela não precisa se identificar. Exatamente. Até queria deixar o senhor à vontade também, para se quiser fornecer algum método, algum meio para a pessoa. Às vezes a pessoa sabe, ela conhece um traficante, mas tem medo, ou conhece um laboratório, mas tem medo. Como é que é essa parte de denúncia? Como a pessoa pode fazer para ajudar a polícia? O senhor fez uma observação muito importante. Como eu disse, a investigação do narcotráfico é uma investigação complexa, né? Nós temos lá no departamento um setor que é o setor de inteligência, que fica com a atribuição de recepcionar denúncias anônimas e depois distribuir isso para a divisão de repressão. Essas denúncias, elas são fundamentais, né? Até mesmo porque o indivíduo tem pouca condição, o indivíduo não policial, ele tem pouca condição de agir efetivamente contra o traficante, né? Às vezes o traficante mora na mesma rua que ele se sente ameaçado e isso é normal e é correto não ir para o confronto, né? Mas é correto também avisar a polícia. Então o DENARC mantém, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo também mantém, vários telefones e veículos que são próprios para receber essas denúncias. A denúncia é completamente anônima mesmo, né? Ela não vai ser investigada, não vai se buscar saber quem é que passou aquela informação para o órgão público. Então nós temos, por exemplo, na nossa instituição, lá no DENARC, depois eu gostaria, se o senhor me permitir, deixar com a produção para os números, na edição será colocado aqui o e-mail, né? Para que, querendo nos dar essas informações, possam fazê-lo. E nós temos um telefone, que eu disse que denúncia, que é 186. Né? 186. A pessoa liga, não precisa se identificar, não precisa falar nada. Não vai ser procurada nenhuma informação sobre quem fez a denúncia. Isso é importantíssimo. A população precisa participar desse processo de combate através da denúncia. É fundamental. Doutor Clóvis, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Gostaria de poder contar novamente com uma entrevista do senhor, alguém da sua equipe, doutor Alexandre, que possa participar. Que eu comentava aqui com o doutor. Tudo que nós possamos fazer para o combate à droga ainda é pouco, porque, infelizmente, está atingindo a nossa juventude de uma forma terrível, avassaladora.
Mas, doutor, muito obrigado. Foi um muito prazer obrigado, recebê-lo aqui. Eu gostaria muito de agradecer. Fique à vontade, se alguma coisa que eu não falei, o senhor queira colocar, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos telespectadores, pedir a todos que efetivamente contribuam conosco no combate ao uso de substâncias entorpecentes, incluindo o álcool e o tabaco. São coisas muito nocivas à saúde, nós temos que proteger os nossos filhos, nós temos que proteger a nossa sociedade. E eu quero parabenizar ao senhor por esse espaço que o senhor nos concede para que a gente possa veicular essa importante missão que é o combate ao narcotráfico. Muito obrigado, viu, doutor Denis? Obrigado, doutor. A casa é sua, o programa está à disposição do senhor, do DENARC, de quem quiser vir aqui para falar sobre o combate à droga, que é uma responsabilidade social. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.